Exatamente. O presidente Lula está na Argentina e assume a presidência do Mercosul pelos próximos 6 meses. O bloco, que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, é tema desta semana no cenário político. A expectativa é de que o governo brasileiro defenda com os demais chefes de Estado a necessidade de realinhar o processo de integração regional. Também está no radar um acordo com a União Europeia. O governo Lula tem buscado resolver alguns entraves ambientais que foram apresentados pelos europeus. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o Brasil vai apresentar aos países membros do Mercosul uma contraproposta àquela carta da União Europeia sobre o acordo entre os dois blocos. Para discutir esse encontro, o teor da viagem também, conversamos agora com os deputados federais Marco Feliciano, do PL, e Arlindo Quinalha, do PT. Tudo bem aos senhores? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Basílio. Bom dia, Arlindo. Eu vou começar com o estreante aqui no quadro, Quinalha. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, deputado. Na avaliação do senhor, qual o interesse principal do presidente Lula nestas viagens? É a reorganização da política regional ou mesmo colocar o Brasil como um player para discussões que possam ligar diversos países, não só os que estão aqui no continente sul-americano? Bom, eu que agradeço pela oportunidade, cumprimentar o Marco Feliciano mais uma vez. Primeiro, o Brasil é o país mais rico da América Latina e tem que exercer naturalmente um papel de liderança. Todos querem que o Brasil dê certo, porque isso beneficia toda a economia regional. Além de assumir a presidência do Mercosul, o presidente Lula vai assumir a presidência do Conselho de Segurança da ONU e também a presidência do G20, que reúne as principais economias do mundo. Então, isso permite, e quero focar agora na questão do acordo União Europeia-Mercosul, que se organize os países do Mercosul para agir, primeiro, de forma unitária e, segundo, fazer com que a União Europeia, digamos, desista daquilo que ela acrescentou 4 anos depois, porque o acordo foi assinado em 2019, em março de 2023 eles acrescentaram, digamos, uma nota, lá eles chamam de side letters, onde eles tratam do meio ambiente numa redação inadequada e pior, tentando eles nos colocarem nas condições de que devemos prestar contas. Não, só esse ano, com o governo Lula, o desmatamento ilegal da Amazônia caiu 41%. Nos 2 anos do mandato Lula e 2 anos do mandato Dilma, 10 anos, foi reduzido 80%, então nós não precisamos da hipótese deles quererem nos punir, nós sabemos a importância. O outro aspecto é que eles, ao tratarem do meio ambiente, o que na verdade pode acontecer é que amanhã fala, não, essa cota de exportação, vocês perderam, aí a questão econômica, porque não estão cuidando bem do meio ambiente. E o outro aspecto, que o Lula já disse que não assina, se constar, é que eles querem participar das compras governamentais. O município faz compra, o Estado faz compra, a União faz compra. Agora, se os países ricos, com mais tecnologia, muito mais poderosos, em conjunto na União Europeia, vierem vender para o Estado brasileiro, nós vamos gerar emprego lá na Europa, mas não no Brasil, que é o que nós queremos. Aliás, o desemprego caiu com 8,1% no Brasil, que é muito bom. Bom, fazendo um resumo da fala do deputado Quinalha, deputado Feliciano, a gente compreende que as viagens de Lula lá para fora são boas para o Brasil, são boas para o continente, consequentemente são boas para outros países também, né? Quando a gente consegue vender produtos lá para fora, isso enriquece a nossa economia aqui, somos mais conhecidos lá fora. Eu queria a sua resposta para a mesma pergunta. A ida de Lula à Argentina, essa representação no Mercosul, é melhor para quem? É melhor para a política regional ou isso acaba conectando o Brasil até outros países que não estão no continente? Deputado Feliciano. Basílio, boa tarde, Arlindo. Permita-me discordar aqui, porque em alguns aspectos as viagens do presidente Lula para o exterior não têm sido tão benéficas como todos nós esperávamos. Por exemplo, a política externa de Lula ela é cheia de falhas, ela é criticada na Europa, é criticada nos Estados Unidos,
Tanto que nós não conseguimos fazer vendas dos blindados por conta da posição do presidente Lula ser muito pró-Rússia. Então, ele, como estadista, não tem se revelado como aquilo que a gente esperava. Ele tem sido não um bom chefe de Estado, né? Ou melhor, ele tem se apresentado como chefe de Estado, mas não tem sido bom chefe de governo, porque fazem 6 meses que o governo está travado aqui no país. Vamos tentar votar essa semana as reformas tão esperadas, mas por 6 meses o país está travado. A ascensão do presidente da nossa nação como líder do Mercosul e como líder de outras ocupações, como disse o Arlindo lá na ONU, é claro que isso deveria encher o nosso país de orgulho. Mas o meu medo, o meu pensamento é o presidente Lula, nesse momento, na frente do Mercosul, olhar apenas para os amigos dele, os particulares amigos dele, como a Argentina, que deve para nós mais de 52 milhões de reais hoje em dívida atualizada, estão atrasados desde o ano passado. As falas do próprio presidente em investir mais de 700 milhões de reais de novo na Argentina, que nos deve. Então, a minha preocupação é essa. Outra preocupação que eu tenho é ele usar a força do cargo dele para tentar reintegrar a Venezuela como membro do Mercosul, sabendo que a União Europeia toda emitiu já uma nota sobre isso. Por causa da violação dos direitos humanos, a Venezuela não pôde estar junto do Mercosul. Então, a minha visão é um pouco mais crítica. Permita-me falar isso aqui, viu, Arlindo? Pois é, sobre o acordo Mercosul-União Europeia, eu gostaria de saber dos senhores se a gente está mais perto ou mais longe, porque esse protocolo ambiental apresentado quase que nos 45 minutos do segundo tempo, né, quando já se esperava uma definição sobre o acordo, acabou colocando a gente algumas casas atrás. Eu queria saber a sua avaliação, deputado Quinalha, depois deputado Marco Feliciano, e se o governo Lula vai ou não conseguir, né, ser o governo que ajudará na assinatura deste acordo que beneficia, claro, o Brasil, mas todos os nossos vizinhos. Deputado Quinalha. Olha, foram 20 anos para assinar aquele primeiro acordo. Muito difícil. Então, ao invés de a gente querer pressa, nós temos que querer, claro, um bom acordo. É por isso que o presidente Lula, nas viagens, de maneira franca e direta, ele chamou a atenção, por exemplo, falou assim, vamos ser sinceros, na reunião que acabou de acontecer em Paris, há 2 semanas atrás. O que ele mostrou? Desde o acordo de Kyoto e outros momentos de cúpulas do meio ambiente, do clima, os países ricos se comprometeram a pagar 100 bilhões por ano. Lula falou, vamos ser sérios, não está se pagando. Bom, então, e o Brasil não é um país qualquer. Então, não se trata... O Lula tem autoridade pessoal grande. Ele, numa condição de não ter ainda nem ganho as eleições, ele foi recebido em vários espaços, quase como chefe de Estado. Pois bem, então, com referência, por exemplo, à decisão da Venezuela, eu tenho aqui uma carta, uma resposta do chanceler Mauro Vieira, porque o Parlamento do Mercosul, onde eu participo, nós fizemos um ofício para todos os países. O que o Brasil respondeu, assim, a Venezuela voltar para o Parlamento, não, tem que estar vinculado a uma decisão dos 4 países para saber se a Venezuela volta ou não. E dos 4 países, o prezado Marco Feliciano falou dos amigos do Lula. Não, o Penha veio aqui no Brasil, o presidente recém-eleito do Paraguai, de uma forma muito amistosa. Ele também, enfim, tem uma relação muito boa com o Brasil, da mesma forma o Uruguai. Pois bem, então isso não tem medo. O Brasil, sim, parou. Não tinha dinheiro para o Bolsa Família, não tinha dinheiro para a educação, não tinha dinheiro para passaporte, não tinha dinheiro para o farmácia popular. E com a compreensão do Congresso foi feita a transição, a PEC da transição, e felizmente agora mais de 850 mil empregos gerados. O Bolsa Família bate recorde em termos de valor, né? O farmácia popular voltou a funcionar. Não tem a ver com a pergunta, Basília, mas eu acho que é bom a gente também trocar ideia, porque o Marco Feliciano, eu vou brincar com ele, é quase um atirador profissional na política. Olha, eu vou fazer uma pergunta direta, mas deputado Feliciano, exemplo do Quinalha, também poderá dar uma resposta ampla. A mesma coisa, é no governo Lula que o Mercosul conseguirá assinar este acordo com a União Europeia?
Brasília, eu não consigo ver isso exatamente por causa da proximidade do presidente Lula com um narco-ditador como Maduro, que foi rechaçado pela União Europeia por conta da violação dos direitos humanos. Então, eu penso que, enquanto o presidente manter esse tipo de relacionamento, nós estaremos mais distantes dessa união, dessa aproximação com a União Europeia, do que estarmos mais próximos. O presidente Arlindo foi presidente aqui da casa, que eu respeito muito, e ouvir aqui o senhor falar sobre esse ser franco-atirador, para mim é um elogio. Muito obrigado, viu, Arlindo? E lhe respeito muito, o senhor sabe que... lhe respeito muito, né, por conta disso. O Arlindo falou aqui sobre o pagamento de Bolsa Família. Arlindo, você sabe que nós fizemos o Auxílio Brasil e foi o maior investimento de toda a história. O que nós entregamos por conta da pandemia, mas valia por 10 anos de Bolsa Família. Então, não podemos mentir aqui para o público que está todo mundo nos ouvindo. O presidente Bolsonaro deixou o caixa equilibrado, o Brasil estava caminhando. O problema nosso aqui nessa audiência que nós estamos tendo aqui com a Brasília e com o Brasil todo é a questão do Mercosul. Na questão do Mercosul, o presidente Lula deveria se mostrar como um grande estadista, não ficar apenas massageando o ego dos narcoditadores que lutam aí e destroem os direitos humanos. Pauta que é tão querida pela esquerda. Então, Brasília, respondendo a sua pergunta, eu acredito que nós estamos mais distantes com Lula do que mais próximos nessa questão. Sabe que ouvindo os senhores, eu fiquei imaginando, se aqui dentro do Brasil a gente vive essa divisão política, imagina quem assiste, ouve a gente lá fora, né? Parece que é um país que sofre de dupla personalidade, porque de um lado você tem um governo dizendo que está reeditando, refazendo a área social do país, e do outro, representantes de um ex-governo que afirma ter feito muito pelo Brasil. Qual lado está certo? E de que forma a gente, enquanto Brasil, independentemente de se direita ou esquerda, pode se comunicar melhor para que estas desavenças políticas não acabem influenciando na nossa economia? Deputado Quinalha. Olha, quem fala pelo país, pelo Estado brasileiro, é o presidente eleito, qualquer que for o presidente eleito. E aí, no caso do Lula, sob o governo Lula, o Brasil condenou a invasão da Rússia no Conselho, na ONU, condenou, enfim, quando houve oportunidade. Mas eu vou dar um exemplo da questão da guerra. Aliás, 2 exemplos. Primeiro, o Lula se recusou a enviar aqueles tanques poderosíssimos que a Alemanha fabrica e que só pode ser ou vendido ou enviado para outro país com a autorização da própria Alemanha. O que o Lula disse? Eu não vou enviar tanques porque eu entro na guerra, eu defendo a paz. O que o Lula disse, e é claro que provocou reação, mas ninguém desmentiu. Veja, quando da dissolução da União Soviética, em 1991, o Gorbachev fez um acordo com Paul Volcker, que era o representante da OTAN. A frase símbolo, a OTAN não se deslocaria 1 polegada no sentido leste europeu. Em 96, Clinton começou a romper o acordo. A OTAN de 16 países passou para 30 e foram cercando a Rússia. Por que nós somos contra a invasão? Pelo óbvio, porque senão amanhã a gente teria que admitir o Brasil ser invadido. Então é óbvio que somos contra. Entretanto, tem várias maneiras de você sufocar um país. Um é colocando tropa lá dentro. Vamos remeter para Cuba, quando a União Soviética de então colocou mísseis em Cuba, quase deu guerra nuclear. A Rússia recuou, Cuba também recuou. Aí o que se fala? Cada país tem autonomia para entrar ou não na OTAN. Então, por que não deixaram, à época, Estados Unidos especialmente, que Cuba tivesse esses mísseis? Porque estava vizinho, atingia Estados Unidos de forma muito fácil. Se a Ucrânia, cujo presidente é de extrema-direita, a Ucrânia entrar para a OTAN, digamos, a Rússia vai ficar sujeita a mísseis a 500 quilômetros de Moscou. Então, por isso que o Lula disse, olha, tanto os Estados Unidos como a União Europeia escolheram esse caminho. Então, aliás, o Bolsonaro ele também não deu uma declaração à época da guerra. Ele teve na Rússia, não é isso? Aliás, teve que ficar fechado por causa da Covid. Ele não tomou vacina, essas coisas, dizendo que não tomou. Enfim, então, é um tema dificílimo. Agora, culpar quem defende a paz e aliviar para quem invade outros países, que são países poderosos, como os Estados Unidos, eu acho que precisa ter uma cautela maior aí.
O Brasil vai contribuir para a paz. Olha, a respeito da liderança, me perdoe, Basília, eu tinha me esquecido. O Lula foi na China, porque ele foi um dos elaboradores dos BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e lá ele disse, são mais de 3 bilhões de pessoas, esse conjunto. Ele falou, olha, nós temos que fazer tratativas com as moedas nacionais do nosso país, para diminuir a dependência do dólar. Aí o Trump respondeu, é claro que os Estados Unidos não ficam contentes. Ele falou, é igual a perder uma guerra, mas se é para melhorar a vida dos mais pobres, é uma guerra comercial que tem que ser feita. Feliciano, agora o tempo é seu. O Brasil está sabendo se comunicar bem para o mundo lá fora, ou você acha que passa uma ideia de um país que sofre de dupla personalidade? Brasília, lá fora, sendo bem sincero, eu penso que as pessoas olham para nós e nos veem como um país, uma república de bananas. Como explicar para um americano, para um europeu, que nós temos um país onde uma ex-presidente da República foi empichada, foi arrancada do cargo por cometer crimes, e ela continua com seus direitos políticos mantidos? Como explicar lá fora que nós temos aqui um presidente da República que foi preso, foi condenado em 3 instâncias por dezenas de magistrados, que de repente, por uma mágica jurídica, é arrancado de trás das grades, colocado numa campanha eleitoral, onde ele não podia ser criticado, porque o TSE caçava a fala do outro. O outro candidato que vinha concorrendo contra ele teve milhares de inserções de rádio arrancadas, ou seja, de um lado todo mundo podia fazer uma coisa, do outro não podia nada. Como explicar para um europeu, para um americano, por exemplo, que o presidente que estava aqui agora, ele nesse momento está inelegível porque ele marcou uma reunião com embaixadores? Lembrando que 2 meses antes, o próprio TSE, na figura do ministro Fachin, fez uma reunião também com embaixadores. Lembrando que a própria presidente Dilma, quando foi presidenta, ela também havia feito reunião com embaixadores. Mas o último presidente, ele está sendo perseguido, ele foi caçado com 2 seus direitos políticos e agora está sendo caçado com cedilha. Né? Porque é uma caça implacável, querem destruir a imagem dele. Como explicar isso lá fora? Pior, como explicar isso aqui dentro do país que você disse está dividido? Clausewitz, um grande pensador, disse que a guerra, ou que a política, é a continuação da guerra por outros meios. Antigamente se matavam pessoas fisicamente, agora se matam pessoas moralmente, se destrói reputações. É o que nós estamos vivendo, é muito difícil. Olha isso, ponto final no nosso Dois Lados, com 2 convidados aqui muito bons de papo. Eu espero que numa próxima vocês venham pessoalmente aqui nos estúdios da CNN Brasil em Brasília ou em São Paulo, enfim, onde vocês estiverem, para a gente poder conversar ainda mais. Estivemos hoje com os deputados federais Marco Feliciano, do PL, e Arlindo Quinalha, do PT, que há muito tempo eu não entrevistava. Até mais aos senhores, muito bom dia. Bom dia. Bom dia.